E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan, sou professor de arte. Esse vídeo é dedicado aos meus alunos do sétimo e do oitavo ano. Tanto no sétimo como no oitavo ano, eu estava trabalhando com o conteúdo de cinema. Então, essa videoaula é sobre cinema. Nós vamos revisar alguns conceitos sobre a história do cinema, beleza? Se você não é do oitavo nem do sétimo ano, também sinta-se à vontade para assistir o vídeo, tranquilo? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre como surgiu o cinema, certo? Sobre a história do cinema. E como eu já havia explicado em sala de aula, né, o cinema ele surgiu muito antes dos irmãos Lumière, lá no século XIX, criarem um cinematógrafo e começarem a gravar, certo? Foi todo um processo de evolução que ocorreu para que eles pudessem chegar, né, no resultado pronto e acabado. Né? Então, desde o século XVI, talvez até antes, né, já haviam registros dessa tentativa de captura de movimento, certo? No século XVI, onde existiam os teatros de luz, posteriormente, no século XVII, foi criada a lâmpada mágica, que foi um dos primeiros projetores de tela, certo? Então, desde sempre, nós percebemos que o ser humano teve essa fascinação por imagens. Então, aos poucos, era normal de se esperar que essas imagens, ao longo do tempo, pudessem ter movimento, certo? Então, a partir do século XIX, com o surgimento da fotografia, o cinema foi um resultado dessa evolução tecnológica, ocorrida a partir da fotografia. Então, a partir daí, começaram a haver estudos sobre a evolução do movimento, certo? Bom, um desses estudos foi realizado em 1824 pelo físico Peter Marr, ele que estudava, né, as reações da persistência da visão. A persistência da visão era nada mais que, resumindo para vocês entenderem melhor, que a capacidade do nosso olho de ver as imagens, certo? Então, a partir dos estudos de Peter Marr, chegou-se à conclusão de que se 16 imagens, são passadas sucessivamente em um segundo, essa persistência da visão, iria as unir, fazendo com que elas sejam vistas como imagens só em movimento, ou seja, a persistência da visão iria pegar essas imagens, essas 16 imagens, iriam unir elas e dar a impressão de que elas estivessem em movimento. Você não ia perceber que são imagens estáticas, imagens paradas, certo? Bom, então a partir desses estudos, certo? Há muito pouco tempo atrás, aproximadamente 120 anos, os irmãos Lumière, Auguste e Louis Lumière, inventaram um aparelho nomeado de cinematógrafo. Né? Esse aparelho foi apresentado ao público em 1895, e era um aparelho, uma máquina, na verdade, a manivela. Você ficava girando ela. Ela permitia você captar as imagens, revelar o filme e depois projetar esse filme em uma tela de ecrã. Então, além de você estar captando, ele revelava e projetava, certo? Era basicamente uma TechPix na época, certo? Então, com o auxílio desse cinematógrafo, os irmãos Lumière projetaram em uma cafeteria em Paris. Essa cafeteria é conhecida como a primeira cabine de cinema do mundo. Ela existe até hoje, certo? Ela passou por reformas recentemente. Eles projetaram lá alguns pequenos filmes, aproximadamente 10 pequenos filmes. Na época, esses filmes eles não eram muito grandes, eram filmes curtos de no máximo até 5 minutos, de 10 segundos até no máximo 5 minutos.
E um desses filmes que eles apresentaram foi chamado de A Chegada do Trem na Estação. Ele é conhecido hoje como o primeiro filme da história da humanidade, tanto que se você pesquisar exatamente com essas palavras que eu falei, né, o filme que vai aparecer no YouTube é exatamente esse, certo? Bom, então os espectadores que estavam lá, eles reagiram um pouco espantados, certo? Esses filmes. Vista hoje, essa cena é muito simples, né? Quase tudo que acontece no vídeo está dentro do nome do filme, né? Um trem que aparece ao longe e entra numa estação, vindo em direção à câmera, certo? Só a questão de curiosidade. Teve uma cena inusitada durante a transmissão desse filme, certo? Que foi o quê? Muitos espectadores que estavam lá, eles acreditaram que realmente um trem estava invadindo a sala do cinema e eles começaram a correr com medo, pensando que aquilo era uma janela e que o trem ia passar por cima deles, certo? Esses filmes eles fizeram bastante sucesso na época. Por quê? Porque era algo inovador, era algo que o público não esperava, certo? Inicialmente eles apenas retratavam a vida cotidiana, mas ao longo do tempo eles começaram a retratar ficções e outras coisas. Esses filmes, eles marcaram a época que ficou conhecida como cinema mudo, né? Os filmes do cinema mudo eram basicamente do gênero faroeste ou do gênero comédia. Os primeiros filmes eles eram exibidos em feiras com o objetivo de entreter a plateia, até que em 1912 em Hollywood o cinema mudo produziu grandes clássicos, né? Alguns deles, de onde surgiram grandes atores como Charlie Chaplin, ele que foi um dos artistas que mais marcaram, né, esse período da história do cinema. Até que chegou um momento em que as pessoas não se sentiam mais atraídas para assistir filmes. Por quê? Porque elas iam ao cinema e sempre viam as mesmas coisas, né? O mesmo cinema mudo. Então, as grandes empresas viram a necessidade de começar a produzir, começar a inovar na questão do cinema. E um desses sistemas, né, inovadores foi o sistema sonoro, né? Em 1926, a Warner Bros. Ela lançou o primeiro sistema sonoro, conhecido como Vitaphone, né? E logo depois, um ano depois, a Warner lançou o filme O Cantor de Jazz, que era um musical, né? Mas que pela primeira vez na história possuía diálogos e cantorias sincronizadas. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy. Por ser tão inovador, né, por trazer essa inovação, né, esse cinema sonoro, o Cantor de Jazz ele fez bastante sucesso na época, sendo um dos primeiros filmes a ganhar o Oscar. Então, a partir daí, a indústria cinematográfica começou a crescer cada vez mais. Então, era só questão de tempo até as empresas começarem a produzir os primeiros filmes coloridos. Então, por volta de 1933, foi aperfeiçoado um sistema de 3 cores, né, e empregado pela primeira vez no filme Vaidade e Beleza, 2 anos depois, em 1935. Dear John, your son. Becky, you blacken my character. To think of her going blind at her age, and now she can't recognize even acquaintances. These are glass eyes you're wearing, aren't they? Perfect. No Brasil, a história do cinema só começa em julho de 1896, quando ocorreu a primeira exibição de cinema no país.
ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro. E nos dias atuais, né, as tecnologias do cinema vêm melhorando a cada dia. Hoje em dia existem, além do sistema 3D, existem as telas IMAX, né, o cinema 4D agora, e a tecnologia 4K, onde são imagens digitais com mais de 2.000 linhas, ou seja, aumenta muito a resolução da tela, né, além do brilho e do contraste das imagens sucessivamente do filme em si. Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Como sugestão de atividade, eu repito o que eu já expliquei em sala. Eu quero que vocês pesquisem sobre os principais gêneros, né, do cinema, dos filmes cinematográficos e separem suas principais características, seus principais filmes, certo? E vão estudando com aquelas equipes que eu separei para vocês estudarem sobre esses gêneros, beleza? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre essa sétima arte, sobre essa arte que é tão importante para a humanidade, né, para todo mundo. Sempre foi tão importante. Então, deixem nos comentários se vocês gostaram. Se não gostaram, também deixem sugestões para que eu possa melhorar na produção dos vídeos, beleza? Então, valeu!